Pai do Senhor para todos, Shalom Adonai. Queria ler um texto hoje, uma paraxá, porção da palavra de Deus, na Brit Hadashah. Que é Brit Hadashah, pastor? Novo Testamento. Mateus, Matitiahu, capítulo 23. Então falou Jesus à multidão, aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não podereis em conformidade com as suas obras, porque dizes e não as praticam. Versículo 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, mas eles próprios não podem carregar. Jesus, ele sempre combateu as seitas e religiões que predominavam naquela época em que ele nasceu. Jesus nasceu na Idade Média, onde o maior império que existia naquela época era o Império de Roma. E o imperador que estava na cadeira de Roma quando Jesus nasce é Caio Otávio César Augusto, mais conhecido como César, mas o nome dele é Caio Otávio César Augusto. Ele foi imperador de Roma 27 anos antes de Jesus morrer, e ainda reinou 14 anos depois que Jesus nasce. Aliás, 27 anos antes de Jesus nascer e 14 anos depois que Jesus nasce. O rei era Herodes, de todo Israel, de toda a Palestina, porque tinha imperador em Roma, mas ele delegava reis para governadores, para estar naquela província ou naquele estado que os imperadores ganhavam. Então César era o imperador, o rei era Herodes, que vocês sabem que Herodes manda matar as crianças, assim que Jesus nasce. E Pilatos era um governador. Naquela época não era bem um governador, era tipo um prefeito. Pilatos era prefeito da Judéia. Por isso que Pilatos condena Jesus, porque estava na província da Judéia. Jerusalém era a província da Judéia, uma das tribos, e, consequentemente, Pilatos era quem resolveu os problemas daquela cidade. E como os irmãos já sabem que na Páscoa, por ordem do imperador romano, tinha que ser crucificado 3 malfeitores. Mas isso eu falo em forma de história, para que você saiba em que época Jesus nasceu. E além desses governantes, César, lembra que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ele estava se referindo ao imperador romano César Augusto. Além dele lutar contra esses 3 políticos, e ele agora enfrentava uma luta travada contra os fariseus e escribas, onde ele diz que eles atam fardos pesados nos outros, mas não pode suportar. E quando Jesus vem, existia grandes, ou 5 grandes seitas, modos de vida ou religiões que predominavam toda a Judéia, Jerusalém, todo Israel. Primeiro era a seita dos essênios. Os essênios, eles descendiam
dos zelotes. Era um grupo reservado que eles eram nômades. Eles viviam muito perto do Mar Morto, na região de Qumran, onde encontraram alguns escritos de Isaías. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas sem a ressurreição do corpo. Estudiosos dizem que João Batista foi criado pelos essênios. Essa era a primeira grande grupo ou seita que Jesus ia enfrentar, os essênios. Segundo, os herodianos, o próprio nome já diz, eles defendiam a dinastia de Herodes. Herodes era o rei de toda a província da Palestina e de Israel. E eles se opuseram muito a Jesus, Mateus 22, do 15 ao 22. Você encontra os herodianos discutindo com Jesus. Era um partido político, na realidade. Eles defendiam Herodes e, consequentemente, César Augusto. O maior obstáculo de Jesus, a terceira seita, um dos maiores, os fariseus. Fariseu em hebraico quer dizer separado. Era a maior seita judaica, composta principalmente por pessoas da classe média, por isso que era forte. Mercadores e negociantes, né? Você sabe que se for negociante numa cidade ou mercadores, tem dinheiro, né? E ali você vê que em João capítulo 3, verso de 1 ao 16, Jesus tem um encontro com um fariseu chamado Nicodemos. Depois Jairo também era fariseu. Paulo era fariseu também. E eles eram monoteístas. O que é isso, pastor? Criam um só Deus. Observava muito a lei de Moisés, muito a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E observava o sábado, o dízimo e o ritual de purificação. O ritual de purificação. Eles observavam bem esse tema. A quarta grande seita que Jesus enfrentou, os saduceus. Os saduceus, eles dizem a tradução judaica que ele descendiam do rei Davi, os saduceus. Eles descendiam do rei Davi ou de Arão, tinha alguns que eles descendiam de Arão. A última grande seita que Jesus enfrentou foi os zelotes. Os zelotes, eles eram zelosos pela lei. Você encontra várias passagens do zelote em Lucas capítulo 6, verso 5. E eles possivelmente eram um grupo envolvido com a revolta dos judeus contra Roma. Pronto, os zelotes dessas 5 seitas era o único que lutava contra o Império de Roma. E eles acreditavam que o patriotismo e a religião eram inseparáveis. Eles lutavam contra o Império e queriam a liberdade, os zelotes. Então que você fique com essa paraxá, esse ensinamento qual nos traz muitas verdades bíblicas, onde Jesus diz que os fariseus, que era o topo dessa perseguição, essênios, herodianos, fariseus, saduceus e zelotes. E ainda tinha os escribas, só que os escribas eles não entravam muito
em detalhe com Jesus, porque os escribas já está dizendo, eles transcreviam os livros sagrados, então eles ficavam mais na deles. Mas os fariseus, Mateus capítulo 23, depois você lê todinho, onde Jesus diz, vocês atam fardos pesados nos outros, mas vós não podeis suportar. É muito fácil a gente mandar os outros carregar. Os fariseus e os saduceus observavam muito a Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Pronto, isso é a lei, a lei. Quando um dia você ouvir falar na Bíblia, a lei, são os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá. E os fariseus sempre, de todos, eram os que mais se opunham às pregações de Jesus, até porque era muito forte. Da outra hora dantes, eu já disse, era composto de mercadores e negociantes, pessoas influentes da sociedade. E eles são os criadores da tradição oral, intérprete da lei, o Talmud e a Mishnah. O Talmud era, como se fosse a Bíblia, a nossa Bíblia. Então que Deus nos abençoe, que nós nunca sejamos fariseu, atamos fardo pesado nos outros, mas a gente não pode suportar. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.